Deixa eu ver se alguém mais chega. Então, a gente vai ver agora à tarde sobre comprimidos. Então, a gente vai relembrar um pouco do que a gente viu na aula de manhã, porque a gente vai falar uma hora de mistura, de granulação, via seca, via úmida, aí a gente fala um pouquinho também aqui em comprimidos. Então, dentro das formas sólidas, a gente tem também os comprimidos, né? A gente viu de manhã pós-granulados, e agora a gente vai ver comprimidos e comprimidos revestidos. Então, os comprimidos, a gente já vê aqui na foto, ó, tem aqui o comprimido oblongo, né? A gente tem comprimido redondinho, comprimido sulcado, comprimido com revestimento, como esse verdinho aqui, outro sem revestimento. Mas na foto aí os comprimidos estão lindos, né? Muito bem elaborados. Então, os comprimidos são formas farmacêuticas sólidas, tecnicamente elaboradas, contendo princípios ativos preparados com auxílio de recipientes. Então, na grande maioria, os comprimidos são produzidos com o ativo, o insumo farmacêutico ativo, junto com recipientes. Apesar de que, até como eu falei de manhã, tem alguns ativos que você já consegue comprar ele compactado. Aí ele vai direto para a compressão direta. Como, por exemplo, paracetamol compactado, ácido acetil salicílico compactado. Então, você já consegue fazer ele por compressão direta. Agora, lembrando que a gente vai fazer uma compressão direta, também o ativo também escapa da molhagem, né, da malaxagem, como também da temperatura. Então, esses ativos, por exemplo, ácido acetil salicílico, se a gente fosse preparar o ácido acetil salicílico por via úmida, provavelmente ele teria uma hidrólise, aí ia se formar em ácido salicílico e ácido acético. Mas, a gente consegue fazer o AS compactado por compressão direta. Então, quais são as vantagens dos comprimidos? Eles são invioláveis, então hoje se tem muita preocupação com essa questão de falsificação, de adulterações de medicamento. Então, hoje a gente vê que as caixinhas, os cartuchos, ela tem um selo que é inviolável, o blister, se você violar, você vai perceber. Então, você não tem como violar uma forma farmacêutica, no caso, comprimido, né? Hoje em dia, os medicamentos, eles vêm. As caixinhas até tem aquele selozinho que você tem que passar um metal, que aí você vê a logomarca da empresa. Então, eles fazem de tudo hoje para fazer com que o produto não seja violável, você não possa adulterar, você não possa falsificar. Então, os comprimidos, eles são invioláveis. Você tem a precisão de dose e variação mínima de conteúdo. Então, você tem os comprimidos, a gente tem essa dose unitária, né? Então, o paciente não vai errar na hora da administração, porque ele vai pegar só uma unidade, né? Outra coisa também, vocês vão ver isso em controle, ou quem já viu o controle, a gente faz uniformidade de conteúdo, que nada mais é que o quê? Que você dosar individualmente cada comprimido e ver se realmente está na dose adequada. Então, você faz um teste, uma uniformidade de conteúdos, vocês vão ver lá em controle de qualidade. Então, a gente tem essa mínima variação de conteúdo, principalmente que a gente tem muitas das formulações são de relativamente uma alta dosagem, né? 500 miligramas, 700 miligramas, 400 miligramas, mas também a gente tem os de pequena dosagem. 35 miligramas, 0,1 miligrama, esses requer um cuidado no processo de obtenção das misturas, da granulação, da própria compressão. Então, tem que ter um controle em processo mais rigoroso, para verificar se realmente aquele ativo está sendo distribuído no book dos recipientes, né? Porque se você vai ter 5 miligramas dentro de um comprimido de 100 miligramas, você vai ter muito mais recipiente do que ativo. Então, você precisa realmente fazer esse controle em processo durante o processo inteiro, coletar umas amostras e verificar se realmente está com o teor adequado, ok? Eles são mais leves e compactos, então os comprimidos, por serem formas sólidas, você consegue carregar na bolsa facilmente, né? Porque ele vem ali no blisterzinho, você tem a dose unitária, você só tira um, você não tira todos, os outros continuam protegidos. Mais fáceis e baratos de embalar.
Realmente, porque um blister você coloca 10, 12, é diferente de um sachê, né? Permite a obtenção de comprimidos com perfil de dissolução especial. Hoje a gente vê que você tem comprimidos de liberação sustentada, de liberação retardada. Então, você tem como você fazer esse controle dessa dissolução e possui maior estabilidade. Isso aí a gente sempre fala, que os comprimidos eles são mais estáveis que as suas contrapartidas líquidas. E quais são as desvantagens? São fármacos de difícil, para fármacos, aliás, de difícil compressão. Às vezes o fármaco ele é um pó muito leve. Quer ver um medicamento que ele é difícil a tecnologia? O Tamiflu, como é que é o nome, meu Deus? Acho que agora eu não esqueci qual é o nome do fármaco mesmo. Mas o Tamiflu, que é utilizado para gripe, para a influenza, ele é um pó extremamente leve, ele é muito poroso. Você conseguir fazer a manipulação desse pó é muito difícil. Tanto é que quando você vai fazer para... E fora o seguinte, ele tem baixíssima estabilidade. Você tem que... Fez na presença de água no máximo 7 dias. Então, além dele ser muito volumoso, tem difícil compressão e ainda mais é instável. Então, tem alguns fármacos que você vai ter dificuldade na tecnologia mesmo, na obtenção mesmo de uma forma farmacêutica. Eu acho que é oseltamivir, se eu não me falha a memória agora. Aí, alguns fármacos necessitam revestimento. Às vezes, tem fármaco que é amargo. Paracetamol mesmo é amargo. Cheiro desagradável, sofre oxidação, umidade. Então, você pode fazer o quê? Um comprimido com um revestimento. Você pode mascarar isso, né? Fazendo um comprimido. Então, uma desvantagem seria sair um comprimido convencional, mas você pode pensar em fazer um revestimento desse comprimido. Necessita cooperação do paciente na administração. Então, realmente, às vezes, determinados comprimidos, eles são tão grandes que dificultam mesmo, principalmente o idoso, a criança, a deglutir esse comprimido, né? Então, ele tem essas desvantagens. É por isso que, em algumas formas, pode sair assim para o idoso, como granulado, medicamentoso, pó medicamentoso. E referente às características de qualidade, o comprimido deve ter a concentração correta do fármaco, o peso, suas dimensões e aparência devem ser constantes, isso é óbvio. Por exemplo, você faz um paracetamol 500 miligramas, então a gente sabe que aquele paracetamol ali, aquele comprimido, ele não só tem 500 miligramas, ele tem 500 miligramas de paracetamol, mas ele ainda tem uma quantidade de recipientes, vamos dizer que ele saia a 600 miligramas. Então, ele sempre vai ter que sair a 600 miligramas. Obviamente que se você for olhar na farmacopeia, você vai ver que existe uma variação. Então, a farmacopeia ele vai te dar uma possibilidade de você fazer para 95 ou para 105. Então, obviamente, nem sempre vai estar 600. Você pode variar para mais e para menos dentro daquela faixa ali, daquele desvio padrão, né? As suas dimensões, então, ele sempre vai ter que ter aquele mesmo tamanho, mesmo diâmetro, mesma espessura. Então, isso são medidas que se fazem na produção. Porque se você altera até a dimensão, quando chegar lá no envelopamento ou no blister, o comprimido pode ser que não caiba. E até mesmo a gente, paciente, na hora que for comprar, vai dizer, nossa, o comprimido cresceu de tamanho. Então, você tem que ter uma formulação padrão, né? Você tem uma forma padrão também. E a aparência deve ser constante. Inclusive, os comprimidos que são revestidos, ou até mesmo as dragas, eles têm que ter a mesma cor. Porque se diferenciar a cor, o paciente já distingue que aquilo ali não é o produto que ele geralmente usa. Então, o comprimido também deve possuir resistência mecânica. Isso é óbvio. Por quê? Se a gente fizer esse comprimido, a gente vai ver que ele vai passar por vários processos dentro dos equipamentos e pode ser que isso danifique o comprimido. Então, você precisa ter uma resistência mecânica, né? Em farmacotécnica, nesse conteúdo aqui de comprimido, eu vou ter que detalhar bem a forma, porque vocês não veem comprimido em farmacotécnica. Então, a gente vai detalhar bastante sobre a forma farmacêutica em si. Então, o comprimido deve permanecer estável, química, física e microbiologicamente durante a vida útil do produto. Isso a gente já viu que toda forma farmacêutica a gente tem que ter a certeza da estabilidade durante o prazo de validade, né? Então, quais são os tipos de comprimidos? A gente tem esses comprimidos convencionais, que são os que a gente
vê mais aí no mercado, né? Então, ele pode ser obtido por compressão direta, via úmida ou dupla compressão, ou também chamada de compressão por via seca. Revestidos, né? A gente pode ter o revestimento pelicular e as dragas, que é um revestimento, só que você faz um revestimento com açúcar. E o pelicular a gente faz com polímeros. Então, a gente vai ver isso depois da aula de comprimido, a gente vai ver sobre o comprimido revestido. Nós temos também os comprimidos multicamadas. Você pode aqui colocar um ativo numa camada, vamos dizer que você tenha 3 ativos que sejam incompatíveis entre si. Então, você pode fazer em cada camada dessa um ativo. Obviamente que a máquina que faz esse tipo de comprimido é uma máquina específica, é uma máquina diferente, mas parte pelo mesmo princípio de compressão. Nós temos também os comprimidos mastigáveis, a gente tem muito polivitamínico de pediátrico, que são mastigáveis. Sublinguais, são aqueles comprimidos que a gente coloca embaixo da boca, embaixo da língua. E nós temos também os comprimidos efervescentes, né? Então, grande parte das formulações existentes contém excipientes em concentrações maiores que a droga ativa. Sendo assim, os excipientes contribuem significativamente para a funcionalidade e a processabilidade das formulações. Então, os recipientes também são adicionados na hora de obter comprimidos, numa maneira de ajudar no processo de obtenção do comprimido. Então, os recipientes são adicionados com o intuito de diluir o produto, no caso, dar corpo ao produto, né? Aglutinar as partículas, quando a gente usa um aglutinante, facilitar a desagregação dos comprimidos. A gente sabe que o comprimido, para ele, um comprimido administrado via oral, ele vai ter que primeiro desintegrar, para dissolver, para permear a membrana do TGI. Então, você precisa ter um recipiente também que ajude essa desagregação. Termina que a gente tem que fazer esse paradoxo, aglutinar as partículas e desagregar na hora da administração, né? Então, tem que ter esse cuidado para você também não aglutinar muito e esse comprimido passar intacto nem desagregar ou desintegrar. Evitar a aderência dos pós aos punções e matrizes, a gente vai ver o que são punções e matrizes, facilitar o escoamento de pós. Então, a gente vai ver também a preocupação agora desse pó de circulação nas máquinas de compressão. Então, para a gente selecionar esses recipientes, primeiro é preciso ver que ele não pode ter toxicidade, deve ser estáveis, né? Devem ser inertes, então eles têm que ser inócuos e inertes e não interferir na biodisponibilidade. E os fatores que influenciam essa seleção? Depende. Vamos dizer, você pegou o seu ativo e fez lá a análise que a gente viu de manhã. Verificou o tamanho da partícula, distribuição dessa partícula. Então, você fez aquele teste de granulometria, viu quanto que está a distribuição de partícula. O seu pó, ele está uniforme no tamanho? Ele tem porcentagens de água? Você vai ter que verificar também se o seu pó, ele tem água residual. Peraí, só um instantinho. A densidade do seu pó, a gente viu que a densidade do pó é importantíssima, né? Então, você tem que saber o volume aparente, o volume compactado, para calcular essa densidade, porque a partir daí, a gente tem como calcular lá aquele índice de K para ver a compressibilidade, se aquele seu pó, ele vai aguentar uma compressão. A compatibilidade entre os recipientes e o ativo, a própria fluidez, né, desses seus pós e as misturas de pós, porque você vai pegar a sua possibilidade de, o seu leque, né, a sua fórmula qualitativa, então, quais recipientes você vai escolher, juntamente com o seu ativo, ver se eles são compatíveis, faz essa mistura e vai fazer densidade aparente, densidade compactada, velocidade de escoamento, ângulo de repouso, né? Calcular o índice de K, o fator de Hausner, aí você vai ver essa fluidez. Tá ok? Ótimo. Não está? Então eu vou adicionar um deslizante, um lubrificante, e assim na hora do desenvolvimento você vai amarrando a formulação, né? A própria solubilidade, a gente viu também que
A gente tem que ter a preocupação da solubilidade do seu ativo. Então, verificar, você pode pensar em botar um tensoativo para ajudar essa solubilidade, porque se você não tiver um fármaco que não tenha solubilidade em água, você vai ter um freio na biodisponibilidade, né? Então, você pode ajudar esse seu fármaco adicionando, por exemplo, tensoativo na formulação. E a própria estabilidade. Você vê alguma coisa, vamos dizer, ele tem problema de oxidação, então, o que é que você pode fazer? Fazer um revestimento, pensar na embalagem, como é que você pode proteger esse teu comprimido do ar, né? Colocar um blister alumínio, que não vai ter exposição à luz. Então, aí você vai selecionando conforme mesmo o seu ativo. É a questão mesmo do desenvolvimento, né? Do estudo de pré-formulação. Então, na composição dos comprimidos, nós teremos princípios ativos, diluentes, o diluente da cor aglutinante, desintegrantes ou desagregantes, lubrificantes, antiaderentes e deslizantes, corantes, aromatizantes e edulcorantes. Quando a gente tem, por exemplo, algum comprimido AS infantil, aí ele já é flavorizado, ele é gostosinho, ele é rosinha, um pouquinho doce, né? Então, você pode fazer isso de uma maneira de mascarar mesmo, né? E que a criança tenha adesão ao tratamento. Então, bora lá ver cada recipiente desse. Então, os diluentes são utilizados para perfazer a quantidade necessária de um comprimido, quando a dosagem do fármaco é insuficiente. Então, se você tem uma quantidade de fármaco que é muito pequenininha, você vai botar um diluente para dar cor, para que aquele teu comprimido ele consiga ter um tamanho suficiente. Pode ser usado para melhorar as propriedades do comprimido, tais como coesão, fluxo, desintegração e permite a compressão direta. Então, de repente, você consegue fazer uma mistura que aquele teu pó consiga uma compressão direta. Isso você vai ter que analisar, fazendo lá as análises lá de fluxo, né? Volume aparente, densidade aparente, calcular o 1K e o fator de Hausner. Aí dos diluentes você pode ver lactose, amido, celulose, microcristalina, manitol, fosfatos e carbonatos. Outra coisa também, gente, quando eu falo para vocês assim, que na escolha é porque a gente ainda está pré-formulando, tá? Quando a gente tiver no chão da fábrica, na produção, a gente já tem aquela fórmula padrão. Sempre que eu falar para vocês assim, a gente tem que ver, isso é lá no desenvolvimento, quando você ainda está vendo a formulação, ok? Nós temos também os aglutinantes. São substâncias que atuam como adesivas ou coesivas entre as partículas para formar grânulos. Então, a gente vê, dependendo da sua mistura, você vai precisar fazer um granulado. Para você fazer um granulado por via úmida, você vai precisar de um aglutinante, né? Então, promove o aumento da resistência à fratura e a diminuição da friabilidade. A friabilidade é uma resistência que o comprimido tem de não soltar pó, de não perder pedacinhos conforme ele rola na máquina. Você chama, o comprimido ele é friável, é porque ele solta pó. Então, hoje em dia, é muito utilizado como aglutinante o polivinilpirrolidona, que é chamado também de PVP, o amido na forma de gel, derivados de celulose, gomas e etc. Hoje em dia, é muito utilizado o PVP. Você faz uma solução alcoólica de PVP, PVP-K90, PVP-K30, isso aí depende da sua formulação, lá você vai escolher, né? Aí você, na hora que você molha a sua mistura de pós com PVP, uma solução alcoólica de PVP, é mais fácil você evaporar do que se você usar o gel de amido. Antigamente se usava muito o gel de amido, que nada mais é que aquela papa de amido que a gente faz, papa de maisena, é aquela papa, só que você molha os pós. Então você faz com o amido da formulação. Só que é muito mais difícil na hora da secagem você eliminar a água, né? Porque esse gel de amido você fez com água. Então, hoje é muito comum usar a solução alcoólica de PVP. Aí, no caso, você tem os aglutinantes. Os tensoativos, eles são utilizados na formulação de fármacos pouco solúveis, facilitando a penetração do líquido no comprimido e favorecendo a desagregação. Então, você pode usar um tensoativo, polissorbatos são muito utilizados, polietileno glicose, só para facilitar essa molhagem, porque a gente vai ter pós que são muito poucos molháveis, né?
Então, ele vai fazer, tem uma tensão superficial muito alta, então não consegue que a água molhe. E se não molha, não vai penetrar. Então, você pode usar um tensoativo para fármacos mesmo pouco solúveis. Desintegrantes. Facilita a ruptura ou a desintegração do comprimido quando este entra em contato com a água ou no suco digestivo. Ou no suco digestivo. Pode atuar como promotor da absorção da água, entumecendo e desintegrando. Então, na realidade, como eu falei para vocês, a gente tem que fazer o paradoxo ali. Aglutinei para obter o comprimido, na hora que eu fiz o granulado. Mas eu preciso que esse comprimido desintegre. Então, você vai ter que pensar como você faz, né? Vai ter que fazer dosar, exatamente. Por isso que existe o teste de desintegração. Um dos controles de qualidade feito em comprimido também é, além de friabilidade que eu falei, teste de desintegração. Esse seu comprimido ele tem que desintegrar no máximo em 15 minutos. Também tem o teste de dissolução, que no caso é quando você fala desintegrar, é o comprimido ele se desmanchou em pequenos pedaços, em pequenos fragmentos. Mas a dissolução não, você tem a solubilização, você dissolveu, então você vai quantificar o fármaco no meio que você fez o teste. Aí isso tudo vocês veem lá em controle. E exemplos de desintegrantes, nós temos os amidos e derivados, tem alguns super desintegrantes, que é uma modificação do amido, como por exemplo esse glicolato de amido sódico, e a própria coscarmelose sódica. Esse super desintegrante não é nada mais, nada menos, ele é incorporado quando o comprimido entra em contato com água, ele explode. Tanto é que esses produtos são chamados de Explocel e Explosol no mercado, que é o quê? Para esse comprimido, ele desintegra tão rapidamente que ele explode, né? Na hora que é administrado, em contato com a água. Aí nós temos também os lubrificantes, antiaderentes e os deslizantes. A gente vê aqui na foto, ó, você vê o que, ó? Pó grudado, ó, aderido ao punção. Essa peça aqui da máquina compressora é chamada de punção, no caso aqui é o punção superior. Aqui a gente tem, ó, esse redondinho, isso aqui é uma matriz. Então, você tem um punção superior e um punção inferior. Então, esses dois punções, quando eles se juntam, eles comprimem o seu comprimido aqui dentro da câmara de compressão. Então, você vê aqui que esse pó, ele está aderindo à máquina, ó. Então, ele não tem um fluxo bom, né? E fora que ele suja a máquina inteira. Imagina isso aqui na contaminação cruzada, né? Então, a gente utiliza lubrificantes, que reduz a fricção entre os lados do comprimido e as paredes da matriz durante a fabricação, durante a compressão. Antiaderentes diminui a adesão dos grânulos ou das partículas dos pós às faces das punções ou à parede da matriz. E o deslizante promove o escoamento dos grânulos ou de pós por redução da fricção entre as partículas. Então, o deslizante, ele ajuda as partículas se movimentarem entre elas. O antiaderente é para não aderir ao equipamento e o lubrificante é para evitar mesmo, reduzir essa fricção mesmo. Ok? Aí aqui, ó, tem alguns exemplos. Tem alguns exemplos de lubrificante. Aí a gente tem aqui o estearato, porque às vezes, por exemplo, aqui, ó, o amido, ele é pobre como atividade lubrificante, mas ele é excelente como antiaderente, como deslizante. Inclusive, a gente viu lá que o amido pode ser um desintegrante, né? A gente viu também que o amido pode ser um diluente. Então, não necessariamente você, na hora que vai desenvolver uma formulação para comprimido, você sai botando tudo. Você pode ser que um recipiente seu cumpra várias atividades, certo? Então, os estearatos metálicos são os mais utilizados como lubrificantes. Dentre eles, a gente tem o estearato magnésio, o ácido esteárico. Aqui, ó, as sílicas coloidais, que é muito conhecido no mercado como aerosil, que é o dióxido de silício coloidal, ele tem, ó, uma ação deslizante excelente, boa aderência e nenhuma atividade de lubrificante, né? Antigamente se utilizava muito talco, gente, em formulações, hoje em dia nem é muito usual, mas era muito utilizado para comprimido. E fora
esses recipientes, a gente também tem os corantes e flavorizantes, que conferem cor, sabor e odor agradáveis aos comprimidos. Então, vamos ver, a gente vai ver, a partir de agora, como é que faz esses comprimidos, como é que é os métodos de obtenção, como é que é o processo produtivo dos comprimidos convencionais, que são esses comprimidos de liberação imediata, que são os mais usuais. Então, são os mais comuns, planejados para desintegrarem rapidamente, obtidos por compressão direta, granulação via seca e granulação via úmida. Então, a gente vê aqui, ó, a granulação, que a gente viu hoje de manhã, que no caso aqui, esse granulado, na hora da obtenção, em vez de ele ir lá para o enchimento dos frascos para sair a granel, ou para ir em sachê, ele vai para compressão, para a gente obter um comprimido. Então, a compressão direta. A compressão direta é o quê? Você pegou o seu ativo, misturou com o recipiente, direto para a compressora. Ok? Então, quais são as vantagens? Intervenção reduzida de operadores, processo executado a seco, diminuição de fase durante o processo. Então, você tem só, se você fosse conceber uma planta de um produto que é de compressão direta, você ia ter uma sala de pesagem, uma sala de tamização, uma sala de mistura e a compressora. 4 ambientes, 4 centros de trabalho. A gente pensando lá no PPCP, 4 centros de trabalho, você envolve uma compressão direta. Então, você ia precisar de menos pessoas, menos área física, né? Então, a compressão direta realmente diminui esse processo. Quais são as desvantagens? Diminuição da uniformidade de conteúdo do fármaco, quase existem diferenças de tamanho de partícula. O problema aqui é o quê? Esse fármaco que atende a compressão direta, ele não passa por uma granulação. Então, pode ser que você tenha o seu ativo com um tamanho maior, seu pó com um tamanho maior do que o amido. Então, pode ser que exista um problema aí, na hora de compressão direta, porque você pode ter uma estratificação. E o fármaco de elevada dosagem, porque um fármaco de elevada dosagem, você vai precisar de muito pó. Então, você vai fazer um comprimido muito alto, né? Então, aí você pode ter problemas de lá na administração, né? O paciente tem dificuldade em deglutir. Então, a compressão direta, olha lá, matérias-primas, tamizou, que você vai tamizar para eliminar os aglomerados, né? Fez isso com todas as matérias-primas, faz a mistura. Misturou, coloca aqui um lubrificante para fazer com que essa sua mistura de pós nem adira, nem tenha dificuldade de fluxo na hora de você comprimir. Vai para a compressora, que vai fazer a compactação da sua mistura. Então, você tem aqui o produto acabado, ok? Então, ó, pesou as matérias-primas, tamizou, misturou, adicionou o lubrificante por último, compactou, no caso, comprimiu. Ok. Aí aqui, lembra que a gente viu lá aquele BIM, mas a gente viu de manhã, aquela coluna elevatória que suspende o BIM para o BIM fazer a mistura, né? A gente não viu isso naquela mistura do sistema de BIMs, que são essas caixas metálicas. Ele está aqui, ó, numa coluna elevatória, já num setor de comprimidos. Então, você vê que a máquina, o carrinho trouxe o BIM, colocou na coluna elevatória, ele coloca em cima da compressora. Então, a gente tem um sistema fechado de compressão. Você está alimentando aqui o seu granulado, ou a sua mistura que vai para a compressão direta, no caso aqui, né? Vai alimentar a compressora. Então, a gente vê aqui no esqueminha, ó, o BIM, vai despejar aqui o pó, você tem a compressora. Isso aqui, gente, o comprimido sendo feito, ele vai vir, o comprimido, querendo ou não, ele vai sair com um pouquinho de poeirinha. Então, ele passa aqui. Isso aqui é só um desempoeirador. O comprimido cai aqui, e isso aqui vai girando e subindo. Conforme ele vibra, o comprimido vai subindo e vai deixando o pó para trás. Então, aí ele recolhe aqui em outro BIM, ó. Já o comprimido pronto, que você pode levar lá para a blistadeira ou para o revestimento, tá? Então, a gente vendo aqui, esse esqueminha, ó, o BIM,
a máquina e o desempoeirador, ok? Compressão direta. Aí, a gente pode fazer também o comprimido, da mesma maneira que a gente fez o granulado, que a gente viu de manhã, por via seca ou por via úmida. Então, no caso aqui, vamos relembrar aqui a granulação por via úmida, que a gente viu de manhã. Que no caso a gente viu lá, a granulação via úmida, a gente tanto viu naquele high share, naquele granulador intensivo, que a gente viu que ele gira em alta velocidade, a gente viu também no leite fluidizado, né, que é aquele que fica em suspensão, e a gente pode ter também essas batedeiras planetárias, a gente também viu que tem as malaxadeiras, não foi? No caso aqui, como a gente está falando de via úmida, você vai precisar molhar a massa, então a gente viu as malaxadeiras, que a gente viu aquela tipo sigma, que é a L100S, a helicoidal, mas você pode ter também essas planetárias, esses misturadores planetários, que é muito parecido com as nossas batedeiras domésticas, né? Então, a vantagem, dispersão e distribuição da droga mais uniforme, que na hora que você faz o granulado, o seu pó, formando aqueles grânulos, eles ficam mais homogêneos no tamanho e na distribuição, né? Então, você tem um pó mais uniforme. A desvantagem é caro, complexo e demorado. A granulação via úmida, ela envolve vários centros de trabalho, vários funcionários, vários equipamentos, é um processo demorado, mas é o mais utilizado ainda. Precisa de maior espaço físico, muitos equipamentos, menor estabilidade de fármacos sensíveis à umidade e calor. Então, como eu falei, que até a Tainá perguntou de manhã, fármaco, sensibilidade à umidade e calor, fugir de via úmida, ok? Tentar fazer via seca, granulação via seca, ou então a própria compressão direta. Então, bora relembrar a via úmida. Pesou as matérias-primas, tamizou, misturou. Aqui o misturador em V, ok? Bota lá na malaxadeira, ou na planetária, ou no high mixer, o que for. Apesar que o high mixer aqui vai fazer todos, depois eu explico o high mixer, então. Vamos dizer que você tem uma amassadeira ou uma malaxadeira. Então, aqui o líquido ou solução aglutinante, que no caso, solução alcoólica de PVP, gel de amido, você vai adicionar na malaxadeira. Então, você fez essa mistura de todas as matérias-primas, com exceção do PVP ou do gel de amido. Vai adicionar aglomerado, você vai fazer aquela massa úmida, passa no granulador, que no caso aqui vai ter uma malha maior, você vai obter os primeiros granulados, né? Que ele já vem maiorzinho, vem no formato de um macarrãozinho. Vai para a estufa de secagem, volta para o granulador com um tamiz de malha menor, para você obter agora uma calibração, que todos os grânulos obtenham o mesmo tamanho. Vai novamente para o misturador em V, para adicionar o lubrificante. Adicionou, misturou, compactou. Ok? Então, você vê que é um processo grande, né? Mas lembra daquele high share, que era aquele que fazia? Ele fazia o quê? Ele misturava, aquele videozinho que a gente viu de manhã, ele misturava, molhava e ainda saía calibrado, né? Fazia a secagem e ainda saía calibrado. Lembra? Então, ele faz, ó, olha quanto é que ele diminui. Muitas das fábricas ainda, gente, ainda tem esse processo aqui. Só mesmo as grandes empresas que têm aqueles equipamentos, até mesmo porque aquele leite fluidizado, aquilo ali é tão oneroso para manter só a quantidade de ar que você tem que jogar ali para manter aquele pó em suspensão, gasta muita energia. Então, são processos onerosos. Então, não é toda indústria que tem condições, né, de comprar aqueles equipamentos. Então, quais são as vantagens? Pronto, aí a gente viu lá a via úmida, relembrando o que a gente viu de manhã. Aí aqui, qual é a vantagem da granulação seca? Grânulos escoam mais uniformemente do que a mistura original. Então, você vai ter que fazer uma granulação seca para melhorar a fluidez do seu pó, né? Mas aí você vai fazer via seca. Fármacos sensíveis à umidade e calor, via seca. E desvantagem, tempo, desgaste de máquinas e liberação de pós para o ambiente. Que a gente já tinha visto isso, essa desvantagem, quando vê lá a granulação por via seca. Por conta que você faz
Lembra que a gente viu, ou você usa um rolo compactador, que você faz uma laminação, né? Uma laminação preliminar do seu pó, através de uma compactação, e a quebra dessa lâmina, ou a quebra de comprimidos grosseiros. Então, há um desgaste da máquina. E você gera pó, gera muito pó, uma fabricação, assim, pela granulação via seca. E a gente tem a preocupação o quê? Da contaminação cruzada, né? De gerar pó no ambiente. Então, a granulação via seca. Comprimidos obtidos por granulação via seca. As matérias-primas pesadas, camisou, mistura. Passa aqui naquele rolo compactador, que faz a compactação, que no caso as lâminas lá são chamadas de slugs, né? Tritura num granulador, você vai granular, vai passar no granulador e quebrar, vai ter uns grãos irregulares, aí você vai passar novamente no granulador para calibrar e mistura, adiciona o lubrificante, comprimiu. Ok? Então, é a mesma via de obtenção do granulado via seca. Só que, em vez de você mandar lá para o sachê ou para o frasco, você vai mandar para a compressora, certo? Então, essa é a via seca. Aí, bora ver aqui um compactador para vocês verem. Vê que é tudo automatizado, né? Ele colocou lá o pó. Aí o pó vai sofrer uma compactação, ó, nesses dois rolos metálicos, ó, que giram em sentidos... isso aí que é chamado de slugs, essas lâminas de pó compactado. Aí quando ele cai aí, ele já cai num triturador, tá vendo, ó? E aqui embaixo... ele vai passando já por um tamiz. Então, já vai caindo o granulado no tamanho que você quer. Certo? Então, a gente não tinha visto de manhã esse equipamento, que é a maneira que você tem de fazer a granulação via seca, que a gente viu também que pode ser feita como? Você vai fazer uns comprimidos grosseiros, você não tem um equipamento desse, um compactador desse, você pode usar a sua compressora. Faz ele um comprimido mais grosseiro, sem ter a preocupação do tamanho, né, da espessura do comprimido, para você só agrupar, aglomerar, e depois você quebra no granulador. Mas no caso aí, esse videozinho mostra um compactador. Então tá, então o que é que a gente viu? Desde manhã que a gente viu, a gente tem que ter essa preocupação que esses pós eles tenham um bom fluxo, uma boa densidade, uma boa capacidade de adesão e coesão, boas características cristalinas e características físico-químicas adequadas. Então, para esse seu granulado, ou pó, no caso de uma compressão direta, consiga você obter sucesso na compressão, o seu pó ele tem que ter um bom fluxo, ele tem que ter densidade suficiente para ele cair nas câmaras de compressão, né? E preencher adequadamente o volume. Você vai querer que aquele seu pó caia 600 miligramas dentro de cada câmara de compressão. Então, você tem que ter a certeza que aquele seu pó, ele vai fluir bem, né? E que ele tem um peso. Uma coisa também que se faz, uns objetivos também da granulação é isso, é você dar peso ao seu pó. Você dá forma e peso, né? Então, ele vai cair nas câmaras de compressão de maneira correta, né? A quantidade certa. Você tem que... Se você vai fazer um paracetamol de 600, peso médio de 600 miligramas, você tem que ter a certeza que vai cair 600 miligramas dentro de cada câmara de compressão. E outra coisa, essa coisa da adesão e coesão é porque você vai precisar, na hora que você comprimir, você vai dar ali uma força de compressão, que aquela sua massa ela consiga diminuir de volume, porque você vai ter que executar uma força que você diminui aquele volume e forma um compactado. Então, ele tem que ter também uma boa adesão e coesão, né? Vamos lá. Então, para fazer comprimido, é por isso que vocês não veem lá na farmacotécnica, porque para fazer comprimido você precisa de máquinas de comprimir.
Então, as máquinas de compressão se caracterizam de acordo com o número de punções e a forma de deslocamento dos mesmos. Então, a gente tem as máquinas de compressão chamadas as excêntricas, que é de eixo, a gente vai ver mais lá na frente, ele é de eixo, ele é tipo um bate-estaca, ele sobe e desce, e a gente tem as rotativas. E dependendo do número de punções, você pode ter uma rotativa de 25 punções, então em cada giro ele faz 25 comprimidos, você pode ter de 35 punções. Isso depende do fabricante e depende da sua capacidade produtiva. Do que você pretende produzir, você vai comprar a sua máquina compressora, né? O volume de produção que você vai ter? Necessidade de boa alimentação, boa compressão e boa ejeção. Então, a gente vê aqui uma maquininha de comprimir, ó. Aqui os comprimidos já sendo ejetados, né? O punção superior e o inferior. A gente vai ver bem direitinho. Pronto. Então, as máquinas de comprimir, o que dá a característica do comprimido são os punções e as matrizes. Então, bora lá. Aqui a gente tem os punções, ó. Ai, meu Deus. Aqui tá vendo os punções? Então, você vai ter um punção superior e um punção inferior. Então, você tem um jogo de punções, certo? E esses punções, ele vai fazer o comprimido dentro da matriz. Então, essa pecinha aqui a gente chama de matriz. Então, os punções, eles vão se encontrar dentro da matriz, onde a gente chama de câmara de compressão. Ok? Então, dependendo da câmara das matrizes e dos punções, você pode ter esses formatos. Quem vai te dizer é a função do seu punção e da sua matriz. Se o seu comprimido é oblongo, se ele é redondinho, se ele é quadrado, se é nesse formato, se tem desenho, se tem logomarca, né? Se tem a marca registrada, é o punção que vai te dizer. Então, você tem aqui, ó, os punções, que são assim, achatada, ó, chata lisa. Você tem aqueles são convexozinho, aí aqui mais convexa, que já mais arredondado. Então, é uma punção que dá a característica do seu comprimido. Como é que ele é. Então, aqui você tem, aí tá aqui, a face, peraí, só um instantinho, chata lisa, chata chanfrada, côncavo raso, côncavo padrão, côncavo fundo e côncavo extra. Ok? Então, é o punção e a matriz. Então, aqui as compressoras, a gente tem a rotativa, que a gente vai ver como é que funciona cada uma, ela é rotativa. Você vê aqui o alimentador, você alimenta os pós, que aqui no caso, a gente pode chamar também de tremonha, mas também é muito utilizado mesmo, alimentador. Essa máquina, ela é de 20 pulsões, né? Ela é 20 pulsões, mas aqui tem lá no Hiperfarma, aliás, lá no Hiperfarma tem duas dessa, de 25 pulsões. Vai dar uma pena, gente, com esses maquinários parados. Porque quando for botar para funcionar, nem vai funcionar mais, né? Porque sabe desde quando que a fábrica está parada? Desde 2004. A gente já está em 2020. E tem duas máquinas dessa lá, só que são de 25 pulsões. Ela tem uma capacidade de produção de 190 mil comprimidos hora. Essa máquina, que tem lá no Hiperfarma. Então, duas vai dar 380 mil comprimidos por hora, né? Então, imagina trabalhando 6 horas. É uma pena, mas... E essa daqui também é chamada de eixo excêntrica. Lá também tem uma. Essa máquina aqui, ela é muito antiga, gente. Agora, sabe o que ela é interessante? Que, na realidade, é essa que eu falei para vocês, que ela parece um batistaca. O alimentador dela não dá para ver porque ela está por trás, aqui da foto. Mas ela é assim, ela sobe e desce. Certo? E o que? O interessante de você ter ainda... Obviamente, gente, que ninguém usa mais isso aqui numa produção, né? Mas é interessante você ter ela no desenvolvimento, porque aqui com essa manivela aqui, ó, você consegue funcionar ela manualmente. Então, você consegue, para você fazer uma mistura de pós, vai ver se aquele teu pó vai aguentar uma compressão, você pode fazer numa excêntrica, que aí você vai dar força manualmente. Quando você sentir, inclusive, uma máquina que tem lá no LTF, aliás, ex-LTF Hiperfarma, né? Ela pode dar uma pressão aí no comprimido de 4 toneladas. Você regula na máquina a quantidade de tonelada que você quer que ela dê. Então, imagina você dar
4 toneladas para comprimir uma massa depois. Então, dependendo se aquela sua massa não aguentar, você pode quebrar a máquina. Então, essa máquina aqui é interessante para você desenvolver, verificar se seu pó aguenta uma compressão, se ele aguenta mesmo, se ele forma mesmo um comprimido. Então, tem essa máquina, tem como você fazer ela manualmente. Já essa daqui não, você já vai ter que acionar na tomada, né? Então, já fica complicado. Mas existe, gente, essas máquinas em tamanho mini, que é uma família pequenininha, inclusive dessa marca aqui, Labs, que chama Petit Flor, que ela é uma linha de misturador em V bem pequenininho, uma coisa mais linda, 5 quilos só, misturador em V pequenininho, granulador pequenininho, aí tem compressora pequenininha. Lá no Hiperfarma mesmo tem uma compressora dessa, que é de bancada, que ela tem 10 funções. Então, você tem como você fazer uma linha de produção já dentro do desenvolvimento, porque até mesmo quando você terminar o desenvolvimento, você for fazer aquela transposição para uma escala maior, é interessante você até ter do mesmo fabricante, que tenha o mesmo processo, o mesmo fundamento, o equipamento funciona com o mesmo fundamento, porque você, quando fizer essa transposição de escala, você não tem modificação ali na obtenção do comprimido. Então, a gente tem aqui a rotativa, ó, aqui o BIM, né? Alimentando a compressora, você vê que a compressora, hoje em dia, ela é cabinada também, porque há uma geração de pó. Os setores de formas farmacêuticas sólidas, ela gera muito pó, né? Você está trabalhando ali com pó o tempo inteiro, apesar de você fazer a granulação, mas na hora que você calibra ali, você já gerou pó de novo. Então, a máquina aqui toda cabinada. E a gente vê também, aqui, ó, passou no desempoeirador, tá vendo aqui, ó? Isso aqui fica girando, gente, conforme a trepidação, o comprimido vai subindo aqui, essa rampinha. Aí já cai limpo aqui, na barrica. E aqui a gente vê também, você tem aqui a mesa, ó, as matrizes e os punções, superior e inferior. A gente vai ver bem direitinho, vocês vão entender melhor. Então, como é que é o mecanismo dessa compressão? É interessante vocês saberem. Esse esqueminha aqui, na realidade, ele é um esqueminha da máquina excêntrica. Daquela máquina que a gente viu, que a gente também chama de pica-pau. Da máquina pica-pau. Que ela é pica-pau exatamente por isso, que ela fica se bicando, né? Então, o que é que a gente vê, ó? Naquela foto lá, a gente não consegue ver o alimentador, porque tá por trás da máquina. Mas a gente tá olhando aqui como se a gente estivesse olhando aquela máquina de lado. Então, você tem aqui o alimentador, ó. Ok? Então, aqui o alimentador tá com pó. Ele vem, vamos ver, ele começa daqui. Ele vem e enche. Então, aqui a gente tem a matriz, obviamente que isso aqui tá cortado, né? Para a gente poder visualizar. Então, aqui tem a matriz, ó. O punção inferior e o punção superior. Então, o alimentador veio. Aqui embaixo do alimentador, ele tem uma abertura, então ele derrama o pó. Nisso que ele derrama, ele recua. Quando ele recua, o punção superior desce. Desce, faz a compressão e sobe. Quando ele sobe, o punção inferior sobe também, ejetando o comprimido. Quando ele ejeta o comprimido, novamente o alimentador vem, nisso que o alimentador vem para alimentar de novo a matriz, a câmara de compressão, no caso, ele empurra o comprimido. Então, ele fica nesse processo. Encheu. Então, o que a gente observa aqui, nesse mecanismo? Quem faz a compressão é o punção superior. Certo? Então, o alimentador veio, jogou o pó dentro da matriz. O superior, o punção superior desceu, comprimiu. Subiu, o inferior vai empurrar o comprimido e o alimentador vem. Aí, nisso que o alimentador empurra o comprimido, ele já joga pó de novo. Aí começa novamente o ciclo. Então, aquelas máquinas excêntricas, que é também chamada de pica-pau, você pode ter 3 matrizes, obviamente que ela não vai ter mais do que isso. Tem só de uma matriz, então você só consegue fazer um comprimido por vez, ou 3 comprimidos por vez, certo? Você não vai ter uma produção grande numa máquina dessa.
Porque ela só vai ter, no máximo, 3 matrizes. Então, você vai fazer de 3 em 3 comprimidos, em cada ciclo desse, certo? Então, ela, hoje em dia, ela está em desuso. Mas o interessante da gente saber esse mecanismo aqui é para vocês perceberem, porque é o seguinte, gente, na hora que vocês caírem numa fábrica, não é vocês que vão operar o equipamento. Quem vai operar o equipamento são os técnicos. Vocês, como os farmacêuticos, vocês vão ser chefe da área. Então, no máximo, vocês têm que entender o mecanismo e o fundamento de cada processo para vocês dialogarem com o técnico. Porque da máquina, quem vai entender é o técnico. Mas é interessante que vocês saibam o processo, vamos dizer, o comprimido está saindo quebrado. O técnico não vai saber dizer, você que vai entender da formulação, certo? Mas de todo maquinário é importante vocês saberem o funcionamento, o mecanismo, até mesmo porque o técnico pode desregular a sua máquina e produzir menos comprimido. Vamos dizer, você fez um lote que a produção era para fazer 60 mil em 6 horas. Aí só conseguiu 30 mil. Por quê? Se sua máquina tem capacidade para atender. Então, o técnico pode mexer na máquina e você nem está vendo. Então, você tem que entender, certo? Então, é importante vocês entenderem esse mecanismo. Apesar de que, hoje em dia, você tem máquinas compressoras altamente automatizadas, que você entende a operação de técnico. Mas é importante a gente saber o fundamento. Por isso que é importante aqui vocês memorizarem esse fundamento. Então, o que a gente vê aqui também? Aqui, no caso, a gente está vendo uma rotativa, tá? Aqui, no caso aqui, então, ele é uma máquina compressora rotativa. Então, a gente vendo ela de cima, ó, tá vendo? A gente vai ter aqui, ó, a hora que vai fazer a posição aqui do preenchimento, que o alimentador vai alimentar o pó. Aí você vem, aí quando você chega aqui, ó, você tem uma pré-compressão. Então, na realidade, você tem um ajustezinho assim de peso só para regular o pó, que é isso que a gente tá vendo aqui, ó, é esse aqui. Então, o punção superior vem e o inferior também. Já aqui na rotativa, quem faz a compressão são os dois punções, o superior e o inferior. Lá na excêntrica era só o superior, mas aqui não. Aqui é o superior e o inferior. Então, você vê ó, que tanto o inferior desce, como o superior desce, como o inferior também. Aí faz essa aqui, essa pré-compressão. Ele gira e sofre aqui a compressão principal, certo? Então, tem aqui a pré-compressão, a compressão principal, a ejeção, aí no caso, o punção inferior aqui, ó, subiu para ejetar o comprimido. Aí você tem aqui a ejeção, ok? Então, bora ver. Que esse aí é o pedacinho do vídeo que eu mandei lá para vocês, que é a compressora rotativa. Ela toda montadinha. Ó, vocês estão vendo aqui as matrizes? As matrizes, punção inferior. Aí não dá pra gente ver ainda o inferior, né? Você vê aqui o alimentador, ó. Aqui tem uma mesa. Aqui em cima tá o alimentador. Então, eles fazem uma mesa de uma maneira que tenha umas entradas, tá vendo aqui, ó? Que vai segurando o pó, para não tá sujando a máquina. Então, o alimentador aqui, ó, alimenta. E esse pó vai caindo aqui em cima da mesa. Conforme vai caindo em cima da mesa, vai caindo dentro da matriz. Tá vendo aqui no vídeo, ó? As matrizes cheias. Aí, ó, desceu e subiu, saiu a primeira compressão. Certo? Aí, agora aqui já tá tendo a compressão principal. Ok? Pronto, aí aqui, ó, inferior. Subindo para ejetar o comprimido. Ok? É interessante, né? Isso aí, gente, é porque a máquina, ela tá na velocidade baixa. Só para mostrar mesmo, né? Mas imagina isso em alta velocidade, é que sai cuspindo comprimido, né? Imagina você fazer 90 mil comprimidos hora, né? É muito comprimido. Ok, eu acho que aqui parou.